Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o meu tema, né? Eu fiquei com Constraint Off, aplicado a parques eólicos e usinas fotovoltaicas, né? Bom, a primeira resolução que regulou o Constraint Off para as usinas eólicas foi a Resolução 927 de 2021. E essa resolução, então, ela veio para estabelecer os procedimentos e os critérios para o pagamento do Constraint Off, né? E o que é o Constraint Off? O Constraint Off, então, ele é a redução da produção de energia pelas usinas eólicas, né? Então, é esse corte de geração. E na resolução, a ANEEL trouxe essa resolução para ter a possibilidade de ressarcimento por meio do encargo de serviço de sistema, né? Então, pelo ESS, né? Que é uma tarifa que está aplicada aí na conta de energia. Então, essa resolução ela veio para poder estabelecer os motivos, né? E estabelecer essa possibilidade de ressarcimento. Bom, então, qual que é a classificação dos eventos, né, da restrição pela ONS? A ONS, então, ela vai trazer três motivos, né, para ela poder determinar o corte de geração. O primeiro deles é razão de indisponibilidade externa, né, que é por qualquer motivo que há uma indisponibilidade do sistema elétrico, né, externo à usina eólica, né. Então, a ONS então pode determinar o corte a partir desse motivo. A segunda razão é o atendimento a requisitos de confiabilidade, né? Então, por questões de ONS manter a confiabilidade do sistema elétrico, né? Ela também pode determinar o corte das usinas. E um terceiro e último motivo é por razão energética, né? Então, por uma questão de atender a demanda, atender a carga, a ONS também pode determinar o corte, o curtailment ou o constraint off, né? Bom, e aí nessa resolução, no artigo 3, a ONS vai trazer o texto que vai determinar que, aliás, a resolução traz o texto que vai determinar que a ONS ela tem que calcular, né, a referência de geração de energia por causa do constraint off. E esse cálculo, então, e aí vai ser a partir da curva de produtividade da usina, que relaciona a potência de saída da usina e a velocidade do vento, que a ANEEL vai conseguir calcular, né, que vai ter uma fórmula de cálculo para conseguir chegar no valor de ressarcimento para a usina. Então, quando tem o corte, a ANS ela precisa fazer um cálculo de referência de geração, quando houve aquele corte, e faz a relação, né, entre a potência de saída e a velocidade do vento. E a partir disso, aplica um cálculo, né, econômico, financeiro, para poder fazer o ressarcimento dessa usina. Né? Bom, então, a resolução de 927 ela trouxe o constraint off aplicado à eólica, às usinas eólicas. Agora a gente vai falar um pouco de como foi o processo para as usinas fotovoltaicas. Então, em 2021 teve a 927, em 2022 a ANEEL abre a consulta pública 48, né, para consultar com a sociedade, com as empresas, para obter subsídios para poder também determinar essas regras para as usinas fotovoltaicas, né? Então isso foi em 2022. E aí qual que é o problema regulatório, né, que a ANEEL vai trazer aí? Bom, o primeiro quesito, né, é fazer esse equilíbrio entre carga e geração pela penetração acelerada das renováveis, né, que inclui usinas eólicas e fotovoltaicas também. Isso eleva muito a volatilidade, né, da oferta de energia, até por serem gerações intermitentes e tal. Então, esse era o primeiro problema regulatório. O segundo problema era a necessidade do operador do sistema, né, fazer os cortes de carga não programado e programado. Então, precisa ter uma regulação para dar suporte para isso. E uma terceira questão também era ter essa conveniência de precificação de déficits, né, que é cortes de carga, e de curtailments, que é os cortes de geração,
para avaliar melhor os alcances, para ter uma orientação melhor do operador sobre a necessidade de fazer essas intervenções. Então, qual que vai ser o melhor corte, qual que é o melhor momento, qual que é a melhor usina para fazer esse corte, né? Então, esse é o problema que a ANEEL apresenta, a ANS apresenta, e a consulta pública veio para tomar subsídio para dar suporte para esse debate. E aí, a ANEEL ela traz na documentação também experiência internacional, né, de alguns cortes, de alguns critérios, aliás, que outros operadores de outros lugares do mundo, de outros países, utilizam, né, para determinar isso. E aí, essa primeira tabela da direita, essa tabela maior, ela é uma tabela que traz aí os critérios adotados por esses operadores para definir a prioridade do corte. Então, qual que vai ser a primeira usina que vai ser cortada, né? Quais que vão ser as usinas que têm prioridade nesse corte? Seria para isso os critérios. Então, a gente tem alguns critérios, né? O tamanho dessa usina, a última usina instalada, flexibilidade, o custo, o preço, né, do megawatt dessa usina. Então, aí a gente tem, por exemplo, Alemanha, Bélgica, Canadá, China, vários operadores dos Estados Unidos, a França. E o que a gente consegue ver nessa tabela é que, assim, cada operador utiliza critérios que condizem com a realidade da regulação daquele país, da forma como aquele país necessita, né? Então, achei interessante trazer esse exemplo. E essa segunda tabela, que é essa da esquerda menor, é uma tabela que relaciona a possibilidade de compensação do curtailment, né, para cada país, para cada operador. Então, a gente consegue ver aí que cada país pode aplicar um tipo de compensação, né, ou não. Então, por exemplo, a gente tem mercados secundários, a gente tem curtailment sem compensação, a gente tem com compensação e tem preços negativos, né? Então a gente pode ver que alguns países têm mais de 2 formas de ressarcir, alguns têm 3, e isso também condiz, né, com a realidade de regulação de cada país. Então a ANEEL traz também essa experiência internacional para também ter esses subsídios, né, para fazer essa discussão. Bom, e depois da consulta pública, né, então veio de fato a resolução normativa, a 1030, né, de 22, ela veio em 2022. E aí a gente consegue ver que nessa resolução que vai ser aplicada à fotovoltaica, o texto é bem parecido com a 927, né, que é a que regula para a eólica. Então, esse texto também define os eventos de restrição, que são os mesmos da eólica, né? Então, razão de indisponibilidade externa, razão de atendimento à confiabilidade elétrica, né? E razão energética. Isso não mudou. A resolução 1030 ela também atualiza outras regras regulatórias, né? E na minha pesquisa eu vi também que novamente ela foi atualizada pela 1073 em 2023. Então, bem recente. Então, o que a gente consegue ver também é que essas regras, essas regulações, elas não ficam paradas, né? Elas não estão estabelecidas. Então, são regras que estão sempre em atualização, sempre em discussão, sempre em pesquisa, e é algo que, assim, precisa ficar acompanhando bem de perto, né? Bom, e aí, por último aqui, eu trouxe alguns gráficos para a gente entender em questão de números mesmo, né? Essa aplicação do Constraint Off. Então, esse primeiro gráfico é um gráfico que traz a contagem de eventos de Constraint Off, né, no Nordeste, em outubro de 21 e outubro de 22 para a fonte eólica. Então, foi logo depois que regulou, né? E aí o que a gente vê, por exemplo, no estado da Bahia, um estado com maior número de eventos, né, de cortes, mais de 79 mil. Então, a Bahia é mais de 50% dos cortes dentro desse período. Depois a gente vê o Rio Grande do Norte, né, com mais de 35 mil cortes. E aí os outros estados vêm dividindo, né, um com 17 mil, um com 20 mil. Então a gente vê que alguns estados possuem mais eventos que outros.
Um outro gráfico que eu trago aqui também é um gráfico do ranking dos maiores montantes de frustração de constraint off para eólica dentro de janeiro e outubro de 22. Então aqui a gente tem um gráfico, né, por megawatt-hora, e a gente consegue ver aí que, por exemplo, o conjunto Chapada 2, com mais de 50 mil megawatt-hora de corte, Chapada 1 com mais de 30 mil, depois Igaporã, né, entre 20 e 30 mil. E a gente consegue perceber também por esse gráfico que há uma diferença muito grande, né? Assim, a partir do quinto, sexto conjunto ali, a gente vê que a frustração de geração ela é cerca de 10 mil megawatt-hora, um pouco menos dentro desse período. Então, a regulação ela é muito importante para isso, porque ela define muito bem os critérios de qual que é o motivo do corte, qual que é a prioridade do corte, qual que é a forma de ressarcimento, porque ter isso bem claro é muito importante para não ter arbitrariedades, né? Então a gente vê que tem sim conjuntos que recebem mais corte do que outros, mas isso está estabelecido dentro da resolução. Então a regulação é importante para isso. E por último, eu trouxe aqui também um gráfico que ele mostra, né, ao longo dos anos, o constraint off também por megawatt-hora, né? Então, só que agora ele dividido pelos motivos, né? Então, CNF, que é esse código da razão de restrição, ele é pelo motivo de confiabilidade elétrica. Então, a gente pode ver que ele está com mais de mais de 17 milhões de megawatt, né? Depois a gente tem um segundo código, né? Que é o N, né? Que é por razão energética, então com mais de 9 mil. E por terceiro, por razões externas, né? Com mais de 4 mil. Então, a gente vê aí, ao longo dos anos, que o motivo de confiabilidade elétrica ele tem maior porcentagem, né? Mais de 61% de corte de megawatt-hora por motivo de confiabilidade. Então, esse é um dado interessante também para a gente ver de qual que é o maior motivo, né, que a ONS determina o curtailment, o constraint off. Bom, então, esse tema eu tentei trazer um pouco da regulação, um pouco de números para a gente entender um pouco melhor qual que é a aplicação do constraint off, quais foram os motivos que fizeram a regulação dele, tanto para fotovoltaica quanto para eólica, né? Muito obrigado e até a próxima.